Vamos falar sobre tireoide, quando se preocupar com aquele nódulo na tireoide. Doutora Maitê Pimentel vai nos explicar. É sempre perigoso, é sempre uma luz vermelha quando a gente fica sabendo que tem nódulo na tireoide, doutora? Então, 50 a 60% das pessoas têm nódulos de tireoide, então é muito prevalente. Homens e mulheres? Homens e mulheres, é 3 vezes mais recorrente nas mulheres do que nos homens, e 5 a 8% desses nódulos podem ser malignos, câncer, tá? Então, não é bobo isso, é uma coisa que está aumentando a incidência por vários motivos, e a gente tem mais de 1.200 mortes nos Estados Unidos por ano por causa de nódulos de tireoide que são malignos. Isso é considerado alto? É alto e é, dentro das patologias da endocrinologia, é a glândula que mais dá câncer. Então, que endócrino cuida de glândulas e esse é o fator. Tá. E a tireoide, ela é esse escudo, essa borboleta que todos nós temos, que produz os hormônios T3 e T4, que a gente sempre fala aqui com vocês no programa, que faz o hipotireoidismo quando ela não trabalha direito, ou hiper quando ela trabalha muito. Mas uma coisa que todo mundo em casa deve saber é que nódulos não tem a ver com a função da tireoide. Então, muitas vezes a gente acha, eu estou com hipotireoidismo ou hiper e isso pode dar o nódulo? Não necessariamente. E, na verdade, a maioria dos nódulos de tireoide que são cânceres, eles são eutireoideus, quer dizer o quê? Não alteram o hormônio. Então, ultrassom em nódulo de tireoide, palpação, tem a ver com câncer ou não câncer. Tá. E função da tireoide é no exame de sangue que a gente vê com TSH e T4 livre. São coisas diferentes. Tá? Vamos responder as perguntas do pessoal de casa? Pois não. Então vamos lá. Vamos primeiro falar... Quer voltar para a imagem? Voltamos. Essa é legal a gente falar. Vamos sim. Os nódulos da tireoide. Quais são as causas que a gente tem? Alterações da própria glândula. Então, a própria glândula, geneticamente, ela pode produzir nódulos. E esses, na maioria, são benignos, 90% dos casos. Existe a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, muitas pessoas me perguntam, porque é muito incidente. 9 mulheres para um homem têm tireoidite de Hashimoto. Quando a gente fica nervosa, estressada, a gente pode produzir anticorpos, células, que atacam a nossa tireoide. E esse ataque faz com que a glândula não fique lisa, ela fique irregular. Tá. E no ultrassom dá uma tireoidite, que às vezes a gente chama de pseudonódulos. Não são nódulos de verdade, são ondinhas. E às vezes até é difícil de diferenciar. A gente diferencia isso no ultrassom com a vascularização dessa bolinha. Depois some? Esses nódulos, eles não somem. Tá? Os pseudonódulos também não. Agora, os cistos, como são bolinhas de água, às vezes podem sim sumir, mas nódulo não some. E ele tem que ser acompanhado. Todo mundo que tem nódulo de tireoide precisa acompanhar a cada 6 meses ou a cada 1 ano com exame de ultrassom. Tá. E tem também o envelhecimento que tem lá, né, no slide anterior. Então, toda vez que a gente tem um nódulo, a preocupação quando a pessoa tem mais idade, depois dos 65, 70 anos de idade, é muito mais preocupante do que no jovem. E quando é menos de 18 anos, também a preocupação aumenta, e nos homens. Tá? Uma coisa que a gente sempre fala, ultrassom de tireoide, o ginecologista pede, porque a tireoide tem a ver com a função ovariana. É mesmo. Mas e os homens? Poucos são os médicos que pedem ultrassom de tireoide para os homens. Então, e você que está em casa, fique atento. Vale a pena sempre fazer um ultrassom de tireoide. Não custa, né? Porque a palpação, o nódulo precisa ser muito grande, detectável. E os pequenos nódulos podem ser um câncer de tireoide, né? Então, a classificação dos nódulos são benignos, 90% dos casos, hiperplásicos, quando tem uma produção a mais, que também são benignos e adenomas, e os malignos, tá? Os principais cânceres de tireoide são 4. O papilífero é muito incidente, 90% dos casos, que é difícil de dar metástase. Então, quando a gente faz a retirada do câncer, geralmente curou, não pegou gânglios, não precisa fazer iodoterapia. Relativamente simples. Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, tem mais 3. O folicular, ele às vezes é benigno, é maligno, muitas vezes só na peça cirúrgica, no ato cirúrgico a gente faz a diferenciação disso, se teve invasão vascular de tecido periférico. E a gente tem o anaplásico, que é muito grave, a mortalidade é em 6 meses, quando faz o diagnóstico, é 1% dos casos em pessoas com maior idade. E tem outros tipos, e principalmente medular, que é genético de família,
São oncogenes, são células na genética que pode dar câncer na tireoide, junto com uma doença chamada feocromocitoma, que altera também outras funções do corpo. Aí já é mais grave, então. Bem mais grave. Por isso que não é à toa, nódulo tem que ser investigado, né? Quando é necessária avaliação médica periódica, como eu falei, pelo menos a cada ano. Nódulo que produz hormônio excessivo, nódulo quente. Acho que vocês já escutaram falar, né, de nódulo quente, nódulo frio. E isso tem a ver quente que produz hormônio. Esse nódulo pode ser frio quando ele não produz hormônio. Geralmente os nódulos frios que têm mais incidência de câncer. Qual a dificuldade para engolir? Muitas pessoas, doutora, eu não estou engolindo, está com dificuldade. Será que é a tireoide? Somente tireoides grandes, os bócios, ou nódulos muito grandes e palpáveis, endurecidos, podem fazer essa questão de você não engolir, de você não deglutir, mas é um critério que sim, você deve procurar o seu médico. E o resultado da biópsia inconclusivo. Então a gente tem uma classificação chamada BETES, da 3, que é o folicular, que muitas vezes a gente tem que ou ir para uma peça cirúrgica, uma cirurgia para avaliar isso, ou hoje nós temos técnicas incríveis com imunohistoquímica, oncogenética, está muito evoluída na medicina e a gente às vezes consegue detectar, mas tem que seguir esse paciente. A gente tem uma imagem que a doutora Maitê vai comentar. Então aqui, ó, você que tem um nódulo na tireoide, muitas vezes a gente vai pedir a punção desse nódulo. Então é simples, é um método feito na mesma sala que vocês fazem do ultrassom. E a gente passa esse transdutor no pescoço e olha que bonitinho, a gente avalia esse nódulo. Olha o halo dele como está bonitinho, a vascularização não é central, é mais periférica. E existem várias características que a gente vê no nódulo, mas é somente com esse método, com a punção aspirativa, com a agulha fina, que a gente faz o real diagnóstico. Então a gente passa o ultrassom, muitas vezes faz a picadinha de anestesia. Eu não indico para os meus pacientes, porque a picadinha na anestesia dói mais do que a agulha. É. A agulha ela é bem fininha. Olha que interessante, a gente vê pela imagem diretamente onde a gente entra nesse nódulo, a gente aspira esse material e a gente coloca na lâmina. Muitas vezes tem que dar 1, 2, 3 picadinhas, não precisa de preparo, não precisa de jejum. Às vezes a gente só tira o anticoagulante da pessoa para não ter um hematoma local. Mas é um procedimento simples, não é perigoso e você que teve essa indicação em casa de fazer esse tipo de procedimento, não fique com medo, tá? Aí o exame termina, em 1 a 3 minutos você já pode voltar para casa, para o trabalho. E dentro de 7 dias essa lâmina vai ser avaliada e a gente vai ter o resultado citológico, que células que a gente tem dentro desse nódulo. Não tem que dar ponto nem nada, é uma picadinha. Nada, nenhum pontinho. Se esses nódulos forem benignos, a gente os acompanha cada 6 meses ou 1 ano, aumento de 20%, alterações da característica do nódulo a gente rebiopsia. A maioria dos casos a gente não precisa mexer nesse nódulo. Isso é ótimo, não? Ótimo. Bom, temos perguntas do pessoal de casa, você me espera um minutinho? Claro. Vamos às perguntas para a doutora Maitê sobre tireoide. A primeira pergunta foi enviada pela Rita. Minha mãe e avó tiveram câncer de tireoide. Isso pode ser hereditário? Muito bem, excelente pergunta. Rita, isso vai ser um exemplo para as pessoas de casa. A gente tem um tipo de câncer de tireoide, que é o medular, que é com a produção excessiva de calcitonina, de células parafoliculares, que existe envolvimento sim genético hereditário. Inclusive, quando a gente faz a detecção desse tipo de câncer na família, a gente às vezes tira até a tireoide antes dos 5 anos de idade, antes dos 6 meses de idade, quando é uma neuroendocrinologia múltipla, que é o NEM 2A e 2B. Então, quem tem história sequencial na família sim precisa ser investigado, todos os membros da família. Tá. A próxima pergunta foi enviada pela Márcia. É verdade que comer muito sal provoca aumento e nódulos na tireoide? Sim, Márcia. Então, o que acontece? O sal iodado tem iodo, que é um agressor para a tireoide. Inclusive, quando a gente tinha antigamente bócios, aquelas tireoides bem grandes, era alteração de excesso ou falta de iodo. O iodo, ele altera a função da tireoide, tanto para hipo quanto para hipertiroidismo, e pode ser bociogênico, ele pode sim aumentar o volume da tireoide. Não só o sal, mas algumas comidas, como nabo, como couve, como soja, também podem provocar aumentos de nódulos de tireoide e da glândula em si. A couve? Também. A gente precisa no máximo 2 ou 3 vezes por semana comer um pouco de couve, quem tem uma tendência aí de produção de nódulos de tireoide na família. Entendi.
Próxima pergunta foi enviada pela Diana. Meu médico falou que eu tenho um nódulo de tireoide tóxico. O que é isso? É engraçada essa pergunta, né? Falou tóxico, a gente já acha que é ruim. É isso mesmo. Então, Diana, quando a gente fala em nódulo tóxico, é um nódulo produtor de hormônio, tá? Então, ele produz o T3, o T4, e esses nódulos podem dar um hipertiroidismo, e é um dos critérios que às vezes a gente faz uma cirurgia não sendo câncer. Então, bócio multinodular cheio de nódulos tóxico, a gente às vezes tem que fazer a cirurgia não porque é câncer, mas porque faz um hipertiroidismo mais grave. Mais uma. Não teve nenhuma pergunta de homem. É mesmo. Janaína, tomo remédio para hipertiroidismo e descobri que estou com um nódulo. O remédio pode ter causado esse problema na tireoide? Não, não fiquem com medo. Os remédios, para hipotiroidismo faz produzir mais e para hiper faz produzir menos. A gente tem 2 tipos de remédio para tireoide. E esses remédios, eles não alteram a formação de nódulos. Na verdade, a alteração da tireoide, ela vem às vezes, provoca um pouco do aumento dessas células da glândula ou a glândula com nódulo é que produz o hormônio. Fique tranquila que os remedinhos não alteram a tireoide. Tá. Pergunta da Janaína já foi. Do Ricardo. Há 4 meses... Tenho um pedido médico para fazer uma punção na tireoide por causa de um nódulo, mas ainda não consegui fazer e nem tive coragem. Esse procedimento é perigoso? Só a punção identifica se o nódulo é benigno ou maligno ou existe outra forma? Então, os homens têm um pouquinho mais de medo do que as mulheres, né? E você sabe que o limiar de dor da mulher, ele é maior. Então, realmente, os homens sentem mais dor do que as mulheres, até acho que é por causa do parto, né? Isso feito assim. Ricardo, a gente mostrou hoje a imagem, não fique com medo, é um procedimento fácil, simples, é uma invasão muito microscópica, não tem nenhuma sequela. E esse é o gold standard, então é o exame que a gente vai fazer o diagnóstico final. Existe a cintilografia em que a gente vê se o nódulo é quente ou frio. A gente sabe que os nódulos frios são mais prevalentes em câncer, mas isso não fecha o diagnóstico, a gente vai continuar com a dúvida. Então, numa suspeita, num nódulo suspeito, a gente realmente precisa fazer ou a punção ou ir direto para a cirurgia. Nesse caso, seria melhor fazer a punção. Claro, claro. Sempre um prazer, uma honra, uma satisfação em receber a doutora Maitê Pimentel, que é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. Endoc, diminutivo de endocrinologista, endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino, Maitê, M-A-I-T-H-E, Maitê _endócrino.